o Décio faz nos contextos, que é pegar um tema da conjuntura e desenvolver, é relativamente fácil. Agora, quando a gente vem para fazer uma análise de conjuntura global, é complicado, porque não é considerado apenas uma análise, mas é principalmente uma síntese. Diante dessa enormidade de dados que tem aí, como é que a gente pode fazer uma síntese? Dizer, gente, aqui está o ponto mais importante. Esse é o problema. Então, eu devo sempre esclarecer, porque eu fiz análise de conjuntura durante 7 anos para a CNBB. Né? Depois acharam que já podia me dispensar, que eu já tinha falado tudo que tinha falado. E alguns bispos sempre reclamavam no final da análise, mas a gente não viu o outro lado. Você faz só de um lado. Claro, eu faço uma análise de conjuntura a partir de um lado. O lado daqueles que estão excluídos do banquete, excluídos e excluídas do banquete do mercado. Se alguém quiser ver o outro lado, hoje à noite chega em casa, liga o Jornal Nacional, qualquer jornal, e você não vê o outro lado. Então, aqui, eu quero ver como é que nós, que estamos do lado de quem sofre, está vendo hoje o mundo. Para ganhar tempo, eu fiz esse data show. Então, eu vou começar de uma maneira meio inusitada, mas eu estou insistindo nisso. Não faço mais análise sociopolítica econômica sem falar da Terra. Porque a gente esquece da Terra. Como se a Terra não fosse ator nessa nossa caminhada, como se ela não tivesse a sua história. Como se a Terra ficasse sempre igualzinha. E não, ela é ator, é sujeito, e sem ela não há política nem vida. Então, essa análise eu peguei 4 pontos, uma análise do sistema vida da Terra, do sistema mundo capitalista em crise. Não é, gozado? Eu tenho reparado, cada vez menos se fala de capitalismo. A gente sempre faz os qualificativos. Esse sistema que mata, não é, como o Domol dizia, este sistema que na sua raiz é injusto. Agora, esse sistema, entre parênteses, capitalista, que já existe há 4 ou 5 séculos, que está aí e que é o ar que todos nós respiramos, para que a gente esquece. Mas eu insisto, é um sistema mundo capitalista em crise. Um terceiro ponto, que eu acho que é novo, é que esse mundo hoje está em guerra e a gente tem que entender um pouquinho de geopolítica, e no finalzinho a gente pega o momento conjuntural do Brasil. Então, para falar isso rápido, nós vamos correr. Eu vou correr. Né? Vocês leiam aqui, o essencial está aí. Então, vamos lá. Então, planeta Terra tem que ser considerado em primeiro lugar, por uma razão quase óbvia. Né? O mal hoje se referia à contribuição dos cientistas, das ciências. E as ciências estão nos mostrando isso. Se não forem tomadas providências, a partir de 2050, a crise ambiental e climática será devastadora. E, segundo os cálculos, a gente tem até 2021 para diminuir a emissão de carbono. Porque a partir daí, a própria Terra já vai se realimentando dessas emissões. Então, o tempo urge. Como a gente, quando faz análise de conjuntura, eu sigo sempre as recomendações do velho Gramsci. Pessimismo da análise, otimismo da ação. Então, sejamos pessimistas ao analisar a realidade. Não vamos ficar com otimismo bobo. Não, daqui a tempo as pessoas vão se converter, vai mudar o coração e tudo mais, e vamos resolver esses problemas. Eu fico com o meu pessimismo na análise. Na hora da ação, não. Na hora de agir, a gente, não, nós vamos agir, vai dar certo e nós vamos ganhar. Mas na análise, pessimismo. Então, no meu pessimismo, o que eu digo é que não vai ter jeito de evitarmos essa crise ambiental e climática que será devastadora. O que a gente pode fazer é amenizar os seus efeitos devastadores, ou, na pior das hipóteses, é o que eu estou apostando, pensar o que fazer depois da crise. Como um pedaço da humanidade que sobrar,
que lições nós teremos aprendido de tudo isso que o capitalismo fez para não recair no mesmo erro. Então, já começar a pensar uma sociedade pós-capitalista e pós-crise. Pensar, ensaiar, fazer. Então, esse daí é o tema que eu vejo possibilitando. E tem um outro tema que eu ponho em interrogação, porque, como eu pretendo fazer uma análise científica, e a ciência não explica isso, será que a Terra não explica parte desses fenômenos que nós estamos acontecendo? Né? Isso aí, Leonardo Boff, ele sempre fala nisso. Ele diz, se a Terra está sofrendo, todos nós estamos sofrendo. Só que a gente não sabe quais são essas mediações. Mas eu me pergunto se essa onda de ódio, de discriminação e tudo mais que está por aí, não é fruto do sofrimento da Terra. Então, nossa espécie, sendo Terra, também está sofrendo e está meio desnorteada. Então, é importante isso. Agora, é difícil fazer análise da Terra, porque o tempo da Terra é longo. Ele se mede por séculos. Para nós, o máximo que a gente consegue entender são 2 séculos, que é mais ou menos 7 gerações. Desde a minha bisavó, meu bisavô, até meus bisnetos e bisnetas. Mais que isso, eu não consigo pensar. 2 séculos, 200 anos, dá para a gente pensar. Para a Terra, isso não é nada. O tempo da Terra se mede em séculos. Então, nós temos muita dificuldade de pôr a Terra na análise de conjuntura. Mas, questão da Terra é questão política, então não podemos esquecer. E, principalmente, essa Terra e a sua comunidade de vida são sujeitos da história. Tem uma história. A gente fica pensando que elas são uma coisa inerte, história só ser humano tem. Não. Nós somos parte pequenininha de uma história muito maior que a história da Terra, a história da vida. Então, esse enfoque é importante. Eu não vou longe disso, não. Mas só lembrar que dessa catástrofe que vem, e hoje já se falou, os estados nacionais, eles são mais fracos do que as grandes corporações. Paulo só acabou de dizer que as corporações não têm nome, quer dizer, elas têm um nome de fantasia. Elas são uma invenção fantástica que os juristas inventaram, que é a personalidade jurídica. Quem que é a VAG? É uma personalidade jurídica. Quais são as pessoas que estão mandando na VAG? A gente não sabe. Porque não é apenas o diretor que cumpre ordem, mas é alguém que decide em que a VAG vai ou não vai investir. Mas isso nós não sabemos quem é, porque provavelmente é um diretor de investimentos de um banco que tem muitas ações de uma e outra empresa que controla a VAG. E isso a gente não sabe. Então, nesse anonimato, essas empresas extremamente fortes têm um poder de decisão maior que os Estados. E os Estados se submetem. Aí a gente pega um Trump e um Bolsonaro e a gente diz a possibilidade da gente escapar da crise é muito pequena. Bom, estamos vivendo a 6ª extinção de espécies, e aí a gente olha, bom, mas e a China? A economia do século XXI é a chinesa. Pois bem, a economia. A China está investindo, parece, algo como 45 trilhões, será? Trilhões de dólares até 2050 para fazer a nova rota da seda. Como se a Terra fosse ficar direitinho, quietinha, esperando a indústria e o comércio crescerem até 2050. Quer dizer, nem mesmo a China, que tem uma visão do futuro, está considerando que a Terra talvez em 2050 já esteja em frangalhos. Então, vamos ter isso presente e vamos adiante. Né? Então, aqui eu vou falar, é aquela ideia de o sofrimento da Terra afeta a humanidade. Agora, ela afeta negativamente, mas afeta também positivamente. Ou seja, a Carta da Terra do ano 2000 é uma beleza de carta. Quer dizer, ainda é possível a gente tomar jeito, tomar consciência.
o crescimento dessa ideia do sumac causai, bem viver, que vem dos povos andinos, de que é possível a gente ter uma vida boa, uma vida de qualidade em harmonia com a terra. A encíclica Laudato Si do Papa Francisco são também, é fruto desse momento da terra sofrendo, então a reação. Não é? Aí quando eu penso, a Greta Thunberg e o movimento internacional, mundial de adolescentes, principalmente moças, não é? Olha, as mulheres que são as mais próximas da vida, tivessem essa intuição de que a vida está em risco, e agora são elas que estão chamando a atenção dos adultos. A frase da Greta é ótima. Vocês, adultos, nos obrigam a nos comportar como adultos, porque vocês, adultos, estão se comportando como crianças. É isso que ela disse para os dirigentes. Vocês parecem crianças mimadas. E estão obrigando a nós, com 15 anos, a ter um comportamento de adulto. Tomem jeito, tomem coragem. Enfim, aqui a grande questão hoje, que eu vou terminar, salvar a Amazônia, salvar a humanidade. Hoje, o destino da humanidade se joga na Amazônia. Francisco incluiu isso genialmente. Mas a coisa está lá. Aí passamos, sistema mundo capitalista em crise. Esse também é muito importante. Porque nós estamos vivendo, como o Mal falou hoje, né? Não é uma época de crise, mas uma crise de época. De quê? O fim da civilização ocidental, moderna, patriarcal, colonialista, né? Capitalista, está chegando ao fim. Essa está chegando ao fim. Não é antropocentro. Então, lembrar a história. O capitalismo nasce no norte da Itália, né, ali pelo século XV. Depois, o seu centro vai para Amsterdã, XVI, XVII. Depois, o centro vai para Londres, no século XVIII. Depois, final XIX, século XX, vai para Nova York. E agora, provavelmente, está se transferindo para a China, para Pequim. Tá? Provavelmente. Sempre que acontecem essas tradições, tá? Esse livro do Arrighi, que eu cito, mostra perfeitamente, o capitalismo vive um momento de financiarização da economia. Ou seja, é mais interessante emprestar do que investir o dinheiro. Se alguém de vocês aí tiver disponível 5 ou 10 milhões, menos que isso já não vale tanta pena. Mas mais interessante do que fazer uma fábrica ou fazer uma fazenda é colocar esse dinheiro no banco para render juros. Não dá trabalho, não tem problema e talvez renda mais do que se investir na produção. Isso é uma doença do capitalismo, porque o capitalismo devia produzir. Se ele não está produzindo, está no financeiro, ele está doente. É essa crise, né, que tem sempre nesses momentos de transição. E o problema que o Arrighi mostra em todas essas transições é que a melhor maneira do capitalismo resolver suas crises é com guerra. Sempre houve guerras nessas transições e guerras grandes. Então, quero entrar nessa questão agora da guerra. Tá? Está em crise, não? Estou lembrando aqui apenas fim do desenvolvimentismo no Sul. Os países do Sul não se desenvolvem mais nesse século. Crise, fechamento das economias do Norte, 2008, a grande crise financeira que nós estamos vivendo até hoje. No que nós temos? Megacorporações que vão concentrando a riqueza. Essa concentração de riqueza enorme e aumenta a miséria. Então, ao que tudo indica, o centro do mundo está passando do Atlântico Norte para o Pacífico. Tá? Atlântico Norte significa Estados Unidos e Europa. E agora vai ser o Pacífico, China, Japão, os tigres asiáticos, talvez a Índia, já se usa a expressão, né? A Xíndia. Se os dois se entenderem, aí, se essas duas se entenderem, né, o resto do mundo ocidental branquinho, que nós somos e tal, vai ser a periferia do mundo. Vai ser bom.
para a gente aprender. Né? Mas nós vamos ver uma dominação dos asiáticos, né? E os brancos lá embaixo. Então, nova raça, nova tecnologia, né? Novo projeto de capitalismo, é chamado de economia verde. Né? É um projeto chinês. Mas a gente se pergunta, vai ter tempo? Não sei. Mas enquanto nós temos o futuro, vamos vivendo no presente esse momento da transição. E vamos lá, nesse sistema capitalista em crise, só tem uma instituição que não tem crise, uma instituição social. É o mercado. Ou seja, ninguém tem dúvida do valor da propriedade privada, da liberdade de comprar e de vender e da livre concorrência. A gente põe dúvida nas famílias, na escola, na religião, no judiciário, no executivo, no legislativo. Mas do mercado, isso está isento de todas as crises. E está funcionando e funcionando bem, na medida em que, livre do controle do Estado, ele vai se concentrando cada vez mais riqueza. Hoje são apenas 147 grupos que controlam 40% dos negócios internacionais. Esse livrinho do Ladislau Dalbo eu recomendo. Né? A Era do Capital Produtivo é um capitalismo bancário, financeiro, que não produz nada, que suga. Ele diz, por que quando você vai comprar uma televisão, em qualquer loja que tem aí, te oferecem, você pode pagar isso à vista ou em 10 vezes. O preço é o mesmo. Porque já está um juro embutido ali naquele preço que ele põe. Tanto faz que você paga em 10 vezes, você paga à vista, você vai pagar o juro. O que é o juro? É o pedágio que os bancos cobram da economia. A economia, para funcionar, tem que pagar um pedágio aos bancos. Por isso a gente vê o balanço dos bancos, bilhões e bilhões e bilhões todos os anos. A economia vai mal, os bancos vão bem. Então, esse poder. Depois, os paraísos fiscais. 1/4 do PIB mundial, não dá para a gente falar PIB mundial, porque o PIB é o produto interno bruto. Mas o produto mundial está em paraísos fiscais. Fora de todo controle. Né? Não paga imposto. Tem dinheiro em paraíso fiscal. Tá? Esse foi um grande problema da Lava Jato. E quando ia nos paraísos fiscais, encontrava o nome de um monte de gente importante, não encontrava o nome do diabo do Lula. Não tinha. E deste paraíso fiscal, vinha aquele problema. Opa, aqui não pode, ali não pode, ali não pode. Aí quando encontrava o triplex, aí pegava. Mas, então nós temos 1% dos habitantes da Terra tem riqueza de 99 restantes. E 6 homens, velhos, brancos e do sexo masculino, detêm uma riqueza igual à riqueza da metade da população mundial. Essa gente está lá no alto, não quer nem saber com o que está acontecendo no resto do mundo. Essa gente está mandando. Se a gente visse, aqui também não falta do Dalbo, né? Mas é fácil de fazer, é só a gente pegar o PIB global, da população global, a renda per capita do mundo é $900 por mês. O Brasil está justamente na média. Significa que cada pessoa desse mundo, se fosse dividida a riqueza, teria R$3.600 por mês. Uma família de 4 pessoas teria aí 13 mil por mês. Isso é o cálculo que está aí. Mas, porque essa seria a boa notícia do Evangelho. Eis que eu vos anuncio uma grande alegria. Repartir todos os vossos bens e todas as famílias terão R$12.000 por mês para viver. Agora, essa boa notícia do Evangelho que nós temos hoje, ninguém anuncia. Essa gente fica quietinho. Né?
As que a gente anuncia é uma boa notícia, nós temos para dar para vocês, é que vocês rezarem direitinho e tal, vão para o céu. Tá bom. Também é uma boa notícia. Mas a boa notícia terrestre aqui, a gente não anuncia. O problema dessa concentração toda é que o capitalismo só funciona crescendo. E a Terra fica do mesmo tamanho, ela não cresce. Se a Terra não cresce, a crise só vai se agravar e vai concentrando mais. Então, vamos adiante. Moral da história, tá. Todo o cheiro que tem hoje é de guerra que se anuncia, guerra que se faz. O que é um problema central? Os Estados Unidos têm uma coisa fantástica. Eles são capazes de emitir moeda que vale no mundo todo. Eles fabricam dólar e todo mundo aceita o dólar. Olha, vocês imaginaram que beleza se vocês tivessem uma maquininha de fazer moeda e pudesse levar para outros países e todo mundo aceitasse? Os Estados Unidos têm isso. Né? O maior calote da dívida que já teve foi dado pelos Estados Unidos em 1973, 74, quando eles romperam um acordo de Bretton Woods. Disseram, olha, antes o dólar tinha lastro em ouro, a partir de agora não tem não. Porque nós somos mais fortes, nós temos o petróleo, nós temos a riqueza, todo mundo vai aceitar o dólar e não vamos precisar guardar o ouro lá no Forte Knox. E assim foi. E até hoje, mas para manter isso, numa economia forte, como era os Estados Unidos, há 70 anos atrás, era uma coisa. Numa economia que hoje já está sendo superada pela China, são outros 500. E aí está uma causa de guerra. Um agravante, a recessão mundial. Outro agravante, é os Estados Unidos fechado com um presidente que gosta de provocar a China. Não? Então, nós estamos vivendo formas de guerra. E aí a gente vai lembrar 4 formas de guerra. As guerras clássicas, né, os exércitos que iam, que ocupavam, etc. Até 1945, fundamentalmente, foi isso. Digamos, até a guerra contra o Vietnã, 1975, 76, foi basicamente isso. A outra é uma guerra que a gente torce para não acontecer, que é a guerra nuclear. Porque aí, se tiver dentro dessa guerra nuclear, tem a extinção da espécie, acabaram os nossos problemas e estaremos todos mortos. A terceira forma, que usa-se muito atualmente, as finais, são as guerras localizadas. São guerras étnicas, são guerras entre pequenos países, as guerras do Oriente Médio, guerra contra a droga. Essa foi uma das grandes invenções de fazer guerra às drogas. Que é uma maneira de você manter a polícia mobilizada contra as drogas. Se descriminalizasse as drogas, o que a polícia iria fazer? Não? Se ela não tivesse que combater traficantes de droga na favela, ia fazer o quê? Então, guerra às drogas, guerra ao terrorismo. Então, a gente inventa o terrorismo e faça guerra. E uma outra forma nova, é antiga, mas ganhou novas formas, que é a guerra híbrida ou guerra de 4ª geração. Vamos falar disso. Né? Porque é a mais nova que tem. A guerra de 4ª geração. Toda guerra é uma estratégia para eliminar um poder hostil. Tem um poder num outro país que eu quero eliminar, eu vou fazer uma guerra. Na hora que trocar o governo e o outro aceitar os termos que eu impuser, acaba essa guerra. É isso. Fundamentalmente, uma guerra é essa. O que essa guerra de 4ª geração tem de novo é o uso da informação via redes digitais e o uso de algoritmos. Então, esse uso científico da informação como arma de guerra, ou seja, como arma para destruir um poder hostil e colocar no lugar um poder que lhe seja favorável, isso é novo. Ela já foi usada também, mas hoje não. E como é que se faz essa guerra? Produz-se informações parcialmente verdadeiras, o que a gente chama a pós-verdade. Ela tem um pouco de verdade, mas não é toda a verdade. Ou francamente falsas.
são os fake news. Produzidas essas informações, os algoritmos vão me dizer que pessoas receberiam essas informações como se fossem verdadeiras. Manda a informação para essas pessoas vão receber informação, como elas vão achar que é verdadeira, elas vão repassar as informações. Segundo, para difundir, eu tenho a mídia, TV, jornal, rádio, etc. Temos redes digitais, são muito importantes, e as instituições, igrejas, ONGs, institutos de pesquisa, Instituto Milênio, por exemplo, aqui no Brasil, que são institutos que dão fundamentação, que dizem essas ideias, isso aí é realmente verdadeiro. Ou é o pastor da minha igreja que disse que isso é verdadeiro, mas foi o padre que falou, ou foi o bispo que falou. Então são instituições que têm confiança, que dão respaldo a essas informações. Então essa informação é replicada na rede, igual um vírus no computador. Quando entra um vírus no seu computador, ele é replicado e aí vai infestando tudo. Assim também, essa informação produzida com a intenção de derrubar um poder hostil, ela é replicada, até que o poder hostil é deslegitimado. Normalmente ele vai ser acusado como corrupto. Então, se ele é corrupto, ele pode ser julgado. Basta uma movimentação militar, judiciária, popular, aquele já está fraco. E ele cai. É um método de guerra para substituir um governante. E aí, nós vamos ver. É interessante, mas será que é isso mesmo? Será que tem uma central de informações fazendo isso? Não. Não é uma central, mas são vários grupos de informação que atuam em rede. Por exemplo, uma rede de fluxos de dinheiro de poder. Cada nó dessa rede, o nome técnico, cada nódo dessa rede, que pode ser o político, cultural, militar, se conecta, entra para fazer essa difusão. Então você vai ter, nos Estados Unidos, por exemplo, fundações patrocinadas por grandes empresas de petróleo que dão bolsa de estudos para jovens brilhantes do Brasil que queiram estudar lá. Vão passar 1, 2 ou 3 anos, vão assimilar os valores e a cultura dos Estados Unidos e depois voltam para cá e vão ter também a possibilidade de indicar outras pessoas para serem bolsistas. Essa é uma coisa. Né? Outros são os financiamentos que essas agências fazem. Financiamento e doações generosas e que vão ter como seus promotores desse pensamento gente com essa formação. O que vai acontecer é que essas pessoas vão atuar conforme os valores, elas não vão obedecer ordens. Tá? Quando o Sérgio Moro vem para o Brasil para combater a corrupção, ele não está obedecendo ordens, vá prender o Lula. Não, ele está convencido de que o papel dele é acabar com a corrupção no Brasil. E para isso vale qualquer coisa. Ele foi bem convencido disso lá nos Estados Unidos, que é o centro da cultura, o centro do saber, o centro do conhecimento. Ele foi formado. Tá? Ele e outras pessoas. Então, essa conquista do pensamento é chave na guerra de quarta geração. E agora, e quem são os alvos dessa guerra? Os países produtores e exportadores de petróleo. Brasil, Irã e Venezuela. Quem de nós aqui tem uma imagem positiva de um desses 3 países? O Brasil a gente já tem que morar aqui. Né? Mas
Quem é que acha que o Irã é um país bom de se morar, ou a Venezuela é um país bom de se morar? A gente foi tão bombardeado que a gente disse, bom, lá deve ser desgraça. Inferno. Se mudar o governo lá, só pode ser bom. Outros países, né? Por exemplo, Cuba também é um pouquinho bombardeada porque está juntinho dos Estados Unidos. Mas como não tem petróleo, os Estados Unidos estão deixando o governo cubano lá sitiado, com o bloqueio e tudo mais, mas fica. Agora, quem tem petróleo, aí tem que ter um governo favorável. E uma das vitórias desses três países que os Estados Unidos conseguiram foi, aí para a gente entender o Brasil, a guerra de quarta geração no Brasil. Os governos do PT foram definidos como poder hostil. Não são favoráveis aos grandes interesses financeiros e petrolíferos dos Estados Unidos. Os governos do PT, com todos os erros que cometeram, eles tinham uma política relativamente independente de se aproximar da Rússia e da China. Isso é pecado mortal. Segundo, de ter monopólio da Petrobras na extração do petróleo. E o pior é ter petróleo. Ele podia ter o monopólio, mas se não tivesse o petróleo, não seria tão perigoso. Mas agora era importante isso. E o que aconteceu então em 2014, que foi o ano chave, né, dessa aliança? É que os muito ricos do Brasil, que tinham aceitado o pacto que o Lula propôs em 2002, quando ele ainda era candidato a presidente. O pacto foi: o PT renuncia às reformas estruturais. Não faz reforma agrária, não faz reforma fiscal, e não faz reforma tributária, e não faz reforma política. E outro, não mexe na auditoria da dívida externa. Em compensação, os ricos não vão incomodar o governo do PT e vão permitir uma política de desenvolvimento social. Esse pacto foi conhecido, era a Carta aos Brasileiros, assinada pelo Lula, e foi cumprida religiosamente pelo PT em todo esse tempo. Tá? Não se mexeu em dívida externa, não se mexeu em reforma tributária, não se fez reforma agrária. Foi um governo bem comportado. Mas em 2014, os muito ricos do Brasil disseram: não, chega. Não queremos mais esse pacto. Tentaram, então, eleger o Aécio presidente da República. Não conseguiram. E aí disseram: então, agora se trata de não deixar a Dilma continuar governando. Se tornou, então, alvo de uma guerra de quarta geração que a gente assistiu entre 2014 e 2000, e estamos assistindo até hoje. Tá? Mas basicamente 2014 a 2016. Quando o Temer assume o governo e traz o seu projeto Ponte para o Futuro, era um projeto do PSDB em 2014. E as primeiras medidas do Temer, o que foi? Política externa alinhada com os Estados Unidos e abrir exploração de petróleo para empresas privadas. O governo Bolsonaro agora, ele está apenas acentuando essa mesma linha. O importante não é Bolsonaro, o importante é Paulo Guedes. Tudo ao mercado, nada ao Estado de proteção social. Daí essas duas palavras novas que a gente introduziu agora na análise política. O anarcocapitalismo, ou seja, um capitalismo sem o controle do Estado. A gente lembra do anarquismo, né, que era de esquerda, de extrema esquerda, contra o Estado, contra tudo, né? Agora, o anarquismo é para manter o capitalismo sem o Estado. Então, anarcocapitalismo. E um termo que está se usando agora, a necropolítica, uma política de morte. Usar a política para matar. A morte é um objetivo político. E aqui nós vamos encontrar, né,
o presidente do Banco Central usou essa expressão, acho que é coisa disso. Quer dizer, a economia é como um avião com duas turbinas. Se uma turbina está funcionando com muita força, a outra não consegue funcionar. E o que acontece no Brasil? É que a turbina forte é a turbina do Estado, que entra muito na economia. Vamos desligar essa turbina para a outra funcionar. Só que ele desligou uma turbina e a outra não funcionou. Porque os ricos não estão investindo dinheiro na economia. Esse capital financeiro, os ricos estão investindo dinheiro ou no exterior, ou no capital financeiro, ou em bancos, ou em empréstimos. Ninguém está arriscando seu dinheiro para fazer produção. Então, desligou uma turbina e a outra não funciona. E assim lá vai o nosso aviãozinho se preparando para cair. Então é bom a gente saber quem são os muito ricos no Brasil. A gente custa saber isso. A gente sempre fala da pobreza. Mas a gente nunca pensa em riqueza. Esses dados aqui são dados que o Samuel Pinheiro de Guimarães, que é um pesquisador sério, pegou da Receita Federal. Nós temos 150 milhões de adultos, mais ou menos, arredondado, são os eleitores. 120 milhões que estão no mercado de trabalho ganham menos de 2 mil por mês. Então, a grande maioria está lá. Agora pega 20 mil e ganham 160 mil reais por mês. E 6 mil que ganham o dobro disso. Quem são, então, os muito ricos? Devem ser essas 26 mil pessoas que frequentam os mesmos clubes, que se casam provavelmente entre si, que fazem as mesmas viagens ao exterior, que moram provavelmente em casas semelhantes ali em Miami. Agora morreu o pobre do Gugu, uma mansão em Miami. Quer dizer, ali ele tinha toda a liberdade, porque ele devia só conviver com outras pessoas também muito ricas. Tranquilo, liberdade e tudo mais. Então, essas 6 mil pessoas são quem de fato mandam nessa economia de mercado. Enquanto, e aí eu lembrava aqui, aquele dado que eu falei, lembrar a renda per capita é de 3.600. Isso se fosse dividido por 1. Bom, então, nós temos aí essa enorme concentração de riqueza e de poder. E aqui eu chego à conclusão. Então, o que aconteceu? É que as classes trabalhadoras, setores nacionalistas, e aqui eu vou pôr a primeira pessoa do plural, para vocês saberem que eu tenho grave, fomos derrotados. Perdemos a guerra. Houve uma guerra, a gente não estava preparado para essa guerra, e nós perdemos. Eu comparo essa guerra de quarta geração, deve ser análoga à chegada dos espanhóis e portugueses na América no finalzinho do século XV. De repente você vê chegando gente com armaduras de metal que não adiantava jogar flecha porque não feria. Vinham nos navios enormes e mais, traziam armas de fogo. Diante disso, embora fosse uma minoria, derrotaram os povos originários. Eu digo, aconteceu coisa semelhante. Vieram com a guerra de quarta geração para cima de nós e a gente não sabia defender, não tinha defesa. Aí a gente pode lembrar todos aqueles fake news que circularam e que derrotaram Haddad. Haddad, aquele da mamadeirinha com aquele grito, sei lá o quê, de jeito nenhum. Haddad é aquele que desenvolve, que difundiu o kit gay nas escolas primárias para ensinar os meninos a serem gays, de jeito nenhum. Então, essas armas derrotaram. E a gente não sabia o que fazer e agora nós vamos ter que punir. Então, nós temos instituições republicanas fragilizadas, estagnação da economia desde 2014, classe média, massa popular, conquistada pelas mídias,
pelas redes e pelas igrejas de origem cristã, não só evangélica, mas também católica, tá? Que agora se proliferam aí. Se a situação está ruim, vamos para a missa de pura libertação. Isso vai dar jeito. Tá? Agressões a partir dos movimentos, aumentando cada vez mais. Tá? Até a CNBB, intelectualidade, sindicatos, universidades, aval à violência policial, militar, miliciana. Tá? Agora é isso. A violência está solta. Tá? São notícias que a gente recebe, custa acreditar, mas não é possível que se faça uma coisa dessa. Tá? Prender agentes de uma ONG beneficente do Pará, né, no Altas do Chão, acusando de pôr em fogo na floresta. Vai dizer, mas como é que alguém pode acreditar numa coisa dessa? Mas se faz. Então, por outro lado, não vamos ficar só pessimistas, nós estamos vendo a realidade, há também muitos sinais de liberdade. E aqui é preciso a gente lembrar. Não é? Resiliência dos movimentos sociais, dos povos indígenas, os partidos de esquerda, os sindicatos. Essa novidade que eu ainda não entendo bem o que é, mas são os coletivos. Volta e meia, apareceu um coletivo aqui, outro coletivo ali, outro coletivo ali. Coisa que há 4, 5 anos não existia. Agora começa a existir e funciona. A gente não sabe bem onde, mas está tendo. Tá? A oposição de intelectuais, de artistas, de estudantes, as propostas antidemocráticas. Temos uma bancada no Congresso que pode impedir, se ela se articular bem, aspectos mais, mudanças constitucionais mais duras. Alguns governos estaduais no Nordeste que já fizeram até uma coisa nova. Os governadores se uniram para ir conversar um conjunto de governadores do Brasil com governantes da União Europeia. Como se fosse um país autônomo. Mas está acontecendo. As comunidades eclesiais de base, pastorais sociais, bispos, padres e pastores, sempre minoria em suas igrejas, mas que sustentam o cristianismo de libertação, como nós aqui. Depois, formas de economia solidária, que são uma alternativa à economia capitalista. Então, isso existe, isso está aí, isso vai adiante. De modo que aí a gente chega no chão. Então, que momento conjuntural nós estamos vivendo hoje? Partindo de uma derrota das forças populares. Foi derrotada. Mas a vitória dos vitoriosos não foi tão grande assim. Por exemplo, o custo político das reformas. Rodrigo Maia ganhou no presidente perfeito. Hoje, quem está ganhando prestígio é Rodrigo Maia. Eu não sei se é muito melhor que o outro, mas pelo menos é um político assumido como político. Lava Jato desmoralizada por armações dos juízes e procuradores. Hoje já não se acredita mais na Lava Jato como se acreditava antes. Não, mas tem que segurar isso aí, porque é importante. Mas, que já está desmoralizada, enfraqueceu. A mídia atacando o Bolsonaro. É interessante. Poupa o Guedes. Eu me dou ao trabalho de assistir, de vez em quando, pelo menos, ao Jornal Nacional da Globo. Nunca se fala mal do Guedes, nem mesmo quando ele pediu o AI-5, a Globo falou mal dele. Tá? Porque o Guedes é bom, é aquele que vai salvar a economia. Do Bolsonaro, sim. Isso aí se pode falar mal, se pode fazer gozação, insinuar que aquele telefone lá da casa dele, da portaria, no dia do... Isso tudo faz. Quantos Bolsonaro, sim, mas quantos o Guedes não. E o fogo na Amazônia, que deixou o Bolsonaro mais fraco, mas também mais agressivo. Então está aumentando a crise. Bom, como é que a gente pode ver hoje uma saída para essa crise? O impeachment? Acho que falta vontade na sociedade.
Lewandowski, lá do Tribunal Supremo, diz, olha, motivo para impeachment tem. Vocês querem pegar um crime aí, não tem dúvida, só querer. Mas parece que os ricos não querem. Então a sociedade não se mobiliza pelo impeachment. Intervenção militar, até agora as Forças Armadas aparentemente continuam apoiando o governo. Não sei se vocês se lembram que naquela greve de caminhoneiros que perdeu o país, se pedia intervenção militar. Tá? Eu acho que a eleição do Bolsonaro foi uma maneira de fazer intervenção militar. Mas me pergunto se hoje os militares topariam segurar essa bomba na mão. Então eles estão dizendo, não, continuem vocês aí, nós não vamos entrar aqui não, garantam aqui a nossa aposentadoria, garantam o nosso aumento, nós não vamos tomar no mesmo não. Os movimentos sociais, eu acho que tem um equívoco, continuam apostando em manifestações de rua. Para a manifestação de rua é importante, mas ou tem que ser extremamente massiva, ou não muda o governo. Senão é muito desgastante. Tá? E vai. E o mais sério é que os ricos eles continuam ganhando muito com a política neoliberal do Paulo Guedes. E estão esperando aí agora a privatização da Eletrobras, a privatização da Petrobras e tudo mais. Tá? E se der para privatizar a Amazônia, vai ganhar muito dinheiro. Então, enquanto isso estiver acontecendo, não se mexe em Bolsonaro e Paulo Guedes. Termino então com a Amazônia. Porque minha intuição é que o futuro do mundo está hoje jogado na Amazônia. Por quê? A Amazônia, ela é alvo do capitalismo, não de invasão armada. Não vai imaginar que vai entrar um exército para ocupar a Amazônia. Não. O alvo do capitalismo é transformar os bens comuns em mercadoria. Privatização dos bens comuns. Você privatiza a água, derruba a floresta, privatiza a biodiversidade, faz essas diversas privatizações e as empresas vão ter muito lucro, porque aquilo que não era mercadoria, que não é mercadoria, passa a ser. A estratégia disso é uma que a Naomi Klein apontou uma vez, falando de tsunami. Tá? A estratégia, a economia do choque, a doutrina do choque. Quer dizer, aquele tsunami que aconteceu na Ásia em 2005 ou 2006, não sei, por aí, tá? Foi péssimo para as populações que viviam ali nas beiradas do mar, mas ótimo para as grandes empresas de turismo, porque a população morreu, aquilo tudo ficou destruído, trouxe grandes investimentos em resorts turísticos e ali viraram praias fantásticas, excelentes para o turismo na Ásia. E eu disse, é isso. Uma das maneiras do capitalismo funcionar é dar um choque. Você provoca uma desgraça. Depois que a desgraça está feita, você vai ter que, bom, agora nós vamos ter que consertar. Qual é o conserto? Investimento com empresas. Vamos pôr fogo na Amazônia. É uma desgraça. Agora que já queimou, vai fazer o quê? Agora vamos plantar soja. Né? Já que está queimado mesmo, agora nós vamos começar a fazer isso. É que vem pelo mercado, né? A campanha midiática. Vai ter um desenvolvimento sustentado na Amazônia e tudo mais. Esse é o projeto. Então, como é que está indo? Afrouxar os limites legais para legalizar as terras queimadas ou as reservas ambientais. Tudo os limites. Será tolerar a invasão de terra, etc. Não de MST, mas grilagem de terra, tolera-se. Privatizar reservas ambientais. O Temer, aliás, tentou, de houve reação, não conseguiu. Implantar empresas em territórios indígenas. Isso está sendo falado e as empresas estão sendo implantadas. E quem tinha que proteger o território não protege. Enfim, atrair capitais de fora e
eliminar os defensores e defensoras de direitos ambientais e direitos humanos. Se eliminar essa gente, fica mais fácil tomar a Amazônia. Então, diante disso, eu vi essa frase de uma professora da Rondônia, Rondônia ou Roraima? Da Roraima, na preparação do símbolo, eu disse, essa é a mensagem. Não internacionalizar a Amazônia, mas amazonizar o mundo. Que o mundo aprenda as lições da Amazônia. Acho que essa é a grande lição a ser feita. E com isso, eu termino. Concluindo, perceber a história da Terra que somos parte. 2. Perceber a geopolítica. Quer dizer, quando a gente fala geopolítica, significa o domínio de um Estado por territórios que estão fora e estão além do território nacional. O interesse geopolítico significa o interesse, fora de um Estado dominar povos ou territórios fora do seu território nacional. Então nós estamos vendo a América Latina em processo de destruição econômica, política e moral, eu digo no sentido cultural. Está havendo uma resistência forte, mas que esse processo está acontecendo, e isso é muito sério. A novidade, ultraliberalismo associado ao autoritarismo. Então, essa é a novidade. O casamento de Paulo Guedes com Bolsonaro. Um autoritarismo para liderar todo o Estado. E depois vem, mas também nós temos, onde é que tem uma outra novidade, é que nós estamos descobrindo hoje, eu acho que essa talvez é a grande descoberta dos nossos tempos, é que a superação do capitalismo não virá de dentro do sistema capitalista, como se pensava antes. Quem conhece um pouquinho as teorias do Marx, diz assim, o socialismo, que será a superação do capitalismo, só será possível num país economicamente muito avançado. E hoje a gente descobre que a superação do capitalismo não virá pelo país mais avançado do capitalismo, mas virá da periferia do sistema. Hoje nós temos que pensar a partir da periferia. Pensar a partir, aqui a gente pensa, dos povos originários. Quem está me fascinando, mas também minhas netas são adolescentes. Né? Quem que vai superar o capitalismo? Os e as adolescentes, os povos originários, os trabalhadores, claro, com essa sabedoria do bem viver, eu não chamo de utopia do bem viver, mas essa sabedoria, no sentido de que essa convivência harmoniosa que a gente pode ter com a terra, com os outros seres vivos, com as outras pessoas, do nosso grupo de grupos diferentes, é uma sabedoria, no sentido que aí reside a nossa felicidade. Então eu termino com uma frase que eu acho que é do Pedro Cavalcante, mas já me disseram que não é dele não, que seria do Ernesto Cardenal. Aí outros dizem, não é nem de um nem de outro, é um verso de uma canção revolucionária da Guerra Civil Espanhola, mas que a bonita é combatentes derrotados numa causa invencível. Como combatentes, nós que combatemos por um reino de justiça e de paz, fomos derrotados. Hoje, não só no Brasil, como nos países mais importantes do mundo, essa derrota está clara. Agora, a causa é invencível. A nossa causa é invencível. A gente foi derrotado, mas a causa não. Então a causa um dia vai chegar lá. Então é com isso que eu termino essa análise de conjuntura. Espero ajudar um pouco a reflexão de vocês, nosso dia de divulgar e agir. Bom, eu queria informar que essa conferência do professor Pedro Ribeiro foi transmitida pela nossa Janaína aqui, ao vivo na página do Facebook, a do Domon também,
A do Domol já estava com mais de 200 pessoas, já tinham visto, a hora que nós estávamos comentando aqui, né? Para ver que redes sociais, né? Nós somos aqui 200, e 200 fora já tinha visto a conferência do Domol. E quando vocês forem ver lá, ela começa assim com o vídeo deitado, mas depois acerta, viu? Para ninguém ficar com o pescoço torto, né, na hora de ver. Foi um problema técnico, né? Mas já está lá e é do Pedro também. E depois, como esse material sai do Facebook, nós vamos disponibilizar no canal do Nesp. E tem um canal também lá na nossa página, tem o link. E pelo canal do Nesp fica o tempo todo, pode ser compartilhada, pode ser copiada, tá certo? Tipo, essa semana que vem já deve estar lá no canal do Nesp. Eu queria lembrar também que algumas pessoas falaram que eu esqueci, é que no finalzinho, é claro, nós vamos distribuir o livro. Nós vamos distribuir o livro, tá? Para todos os presentes, né? Mas isso vai ser no final do nosso encontro. Agora nós vamos fazer aqui um pacto, porque nós temos no máximo mais 1 hora, né? Todo mundo fez um bom lanche, até 2 horas dá para segurar sem ninguém desmaiar, né? É verdade? Mas também nós temos um tempo. Acho que a pilha ali ela já começou a falhar. Nós temos um tempo de mais ou menos, no máximo 1 hora, até as 2. Eu queria combinar da seguinte forma com vocês, mais ou menos aqui dentro da nossa programação. Nós vamos abrir uns 20 minutos para um diálogo de vocês, se vocês quiserem, com o professor Pedro Ribeiro. Como é que isso vai ser feito? Nós vamos fazer aqui uma fila daqueles que quiserem, até 20 minutos, no máximo 25 minutos. Estou imaginando 4, 5, 6 pessoas que quiserem, pode fazer aqui as suas perguntas ou rápidas colocações e a gente dialoga com o professor Pedro Ribeiro. Então, aqueles que quiserem podem se posicionar aqui, posicione 5, se der a gente faz mais 5, mas em torno de 25 minutos. Nos 25 minutos subsequentes, nós vamos liberar para os coordenadores dos grupos, que alguns grupos resolveram tratar de alguns encaminhamentos práticos. Para os grupos, então, informarem que encaminhamentos práticos são esses, né? 1 ou 2 minutos para uma informação rápida do que os grupos discutiram e dos encaminhamentos. Com isso daí, nós estamos aproximando de 2 horas. Antes das 2 horas, então, a professora Adriana vai falar um pouquinho sobre a publicação e nós terminamos com a distribuição dos livros. Nós terminamos com a distribuição dos livros e com o almoço no finalzinho do dia de hoje. Tá bom assim? Podemos combinar dessa forma? Eu acho que assim resolve mais ou menos para todos. Então, vamos começar de imediato então, com as pessoas que querem perguntar, viu, Pedro? Se você tiver como anotar aí para a gente talvez não ficar tendo que ir um por um, faz 5 perguntas, você depois faz o seu comentário, se der a gente depois faz mais 5. Eu não sei de onde está vindo esse ruído, mas vamos lá. Nome, entidade e a pergunta. Boa tarde, professor Pedro, Luiz Eduardo, Escola de Formação de Fé e Política da Arquidiocese de Montes Claros. Professor Pedro, nós latinos-americanos vivemos num continente e não é o continente mais pobre. América do Sul, América Latina, é a região mais pobre do planeta, mas certamente a mais desigual, né? E diante da pobreza, da desigualdade que nós vivemos, nós refletimos também sobre um grande ente empobrecido que é a Terra. Minha pergunta, de forma muito objetiva para o senhor: qual a resposta a teologia da libertação tem a dar diante das desigualdades que a gente vive no século XXI na nossa região? E qual resposta a teologia da libertação pode dar a esse empobrecimento da terra?